Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Você que está chegando aqui pela primeira vez, aqui é o canal do Laureano. Eu peço a você para colocar atenção nas notícias, se inscrever no nosso canal, nos dê um voto de confiança, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E é o seguinte, hoje é a estreia do time titular do Vasco da Gama no ano de 2023. A gente tem um jogo importantíssimo, embora seja amistoso, contra o River Plate às 21h30. A gente vai falar muito sobre esse jogão de bola e iremos falar aqui sobre a situação do mercado da bola. Várias novidades, Paulo Brax negociando aí com 2 atletas lá nos Estados Unidos, e a gente vai falar bastante aqui sobre outras negociações que estão acontecendo aqui no Brasil. Bem, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e River Plate. Hoje começa o ano pro Vasco da Gama. Ah, Laureano, mas a gente jogou contra o Madureira. Era uma equipe alternativa. Hoje é para valer. Amistoso às 21h30 contra o River Plate, adversário, rival aí, tradicionalíssimo. O Vasco vai ao estádio aí do Orlando City, o Explore Stadium, para poder enfrentar o River. O Vasco levou aí 7 dos seus 9 jogadores que foram contratados, né? Aqui no Rio de Janeiro ficou apenas o De Luca, que está com problemas médicos, e o Bambu, que não tem visto para ir para os Estados Unidos. O Vasco passou 3 dias treinando lá em Miami para poder viajar para Orlando. A expectativa é de ver aí os contratados em ação. A gente sabe que o River Plate tem um certo favoritismo para esse jogo aí, porque está nos Estados Unidos desde a primeira semana aí de janeiro, já fez 2 amistosos aí, que são preparativos para o campeonato argentino, que começa no dia 27 de janeiro, jogou contra o Monterrey do México e contra o Milionários e venceu ambas as partidas. O jogo vai passar aí em 3 locais, né? Na ESPN, na Star Max, e você poderá ver essa partida também na TV do Casimiro. Provável equipe do Vasco da Gama, sem o Ivan e também sem o Jair como titulares, jogadores aí que ingressaram ao elenco há pouco tempo, estão readquirindo a forma física, ficam como opção no banco. Então, o time do Vasco da Gama, Alexander, Pumita Rodrigues, Miranda, Léo Pelé, Lucas Piton, Zé Gabriel, Figueiredo, Nenê Aureliano, Gabriel Peck e Pedro Raul, certo? Lembrando que o Alex Teixeira ficará como alternativa também no banco de reservas. Sobre a situação envolvendo aí reforços, né? Ontem o Vasco da Gama apresentou oficialmente o lateral direito Pumita Rodrigues. Pumita Rodrigues se junta aí a Pedro Raul, De Luca, Léo Pelé, Piton, Bambu e Aureliano. E o seguinte, né? O atleta aí com passagens pela seleção uruguaia foi à Copa do Mundo, esta última Copa do Mundo, está empolgadaço para vestir a camisa do Cruz Maltino. A gente segue aqui falando sobre a situação de goleiros, porque o Vasco da Gama está prestes a fechar aí com o jogador Léo Jardim
lá do Lille da França. As negociações estão muito avançadas aí. O jogador viria de graça com aquela opção de compra aí no final do contrato. Thiago Rodrigues fora aí dos planos do Vasco da Gama. Tivemos informações aí com relação a zagueiro também, pessoal. O seguinte, o Vasco não desistiu da contratação aí do Manu Capasso, mas é o seguinte, cara, a equipe do Tucumã está irredutível e não quer fazer aí em 6 parcelas. Então, eu estou aí pessimista com relação ao desfecho dessa negociação. Se o Vasco tem dinheiro, era melhor investir, correto? No entanto, o Vasco da Gama aí já viu um plano B, que é a situação do Lucas Merola aí, e também a situação do Juan Jesus. Inclusive, tem uma situação nova aí sobre o jogador do Napoli, o zagueiro do Napoli, o qual o Napoli fixou aí. Quem quiser comprá-lo vai ter que gastar aí 5 milhões de euros. Esse é o valor. Tivemos informação aí também sobre a situação de Leonaldi, volante da Ponte Preta. E a Ponte Preta não gostou nem um pouco da forma como o Vasco está conduzindo essa negociação. Eu fui o primeiro a falar aqui que o Vasco iria fazer uma nova proposta, porque saiu primeiro lá no Correio de Campinas, um jornal de grande circulação. E o seguinte, o Vasco da Gama fez uma proposta de 500 mil dólares pelo jogador Leonaldi. E é o seguinte, a Ponte Preta não gostou porque o Vasco quer pagar parcelado. Esse é o grande problema, certo? O Vasco quer fazer aí a negociação parcelada, a Ponte Preta também não quer. Eu não entendo muito bem essa situação de parcelar tudo quando se tem dinheiro. E aí entrou o Botafogo na briga aí pelo Leonaldi, segundo o Correio lá de Campinas. Então o Vasco agora tem um concorrente. Maurício Barbieri pegou o telefone, ligou para o jogador tem interesse de vir para o Vasco, mas nessas condições aí ficará difícil. O Vasco que também negocia com Santiago Reis, né, jogador lá do Huracan. O Vasco aí vendo a situação das bases salariais e tempo de contrato aí com esse jogador. E chegaria aqui por empréstimo. Bom, ontem a gente teve novidades aí com relação ao camisa 10 dentro da nossa realidade aqui, sem essa situação aí do Zé Colmeia, sem cereja do bolo, e vai ser cobrado, se esse jogador de peso não chegar, será cobrado. O Franco Fagundes, tá? O Vasco fez uma proposta de 4 milhões de dólares pelo Franco Fagundes, porém, o presidente do Nacional rejeitou a proposta do Vasco da Gama. O Vasco que continua de olho no jogador Natan. O Vasco segue negociando aí o jogador que passou aqui pelo Fluminense, que se reapresentou aí ao Atlético Mineiro na última sexta-feira. O Vasco tem muito interesse. Mas para finalizar aqui, a gente passa a situação aqui de 2 jogadores que o Paulo Brax está negociando lá nos Estados Unidos. Emanuel Barco, jogador aí que atua pelo lado esquerdo, certo? O Vasco tem interesse nesse atleta aí, jogador que joga lá no Minnesota United. Ele é atleta do Minnesota e joga no River Plate. O Vasco vai jogar hoje com o River Plate. O jogador não foi aí escalado no time titular. Como o Vasco está muito perto lá dos dirigentes do River Plate, pode ter negócio nessa situação. E outra situação aí que está amadurecendo é a situação aqui com relação ao jogador chamado Emanuel Reynoso, tá? O Vasco da Gama tem interesse, esse jogador foi oferecido e o Paulo Brax, lá nos Estados Unidos, negocia aí com o Atlanta United. Esse jogador aí que é um belíssimo jogador aí. Bom, vamos aguardar para ver como que fica a situação. Jogador
que a gente consegue parcelar, o negócio se desenvolve. Aqueles que a gente não consegue parcelar e a gente tem que botar dinheiro à vista, tá dando uma travada, então a gente fica aqui na expectativa. Mas precisa contratar mais. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!